Olá, meu nome é Denis e esse é o de Médico de Louco. Há mais ou menos um mês atrás, ou dois, não lembro direito, eu precisei consultar com um psiquiatra. Eu não que eu esteja com nenhum problema agora, mas anos atrás eu tive alguns problemas e eu gosto de manter um acompanhamento. Então de vez em quando eu consulto com o psiquiatra. Como eu moro há cerca de só de um ano aqui em Florianópolis, então eu não tinha psiquiatra aqui, então eu precisei procurar um. Eu cheguei na clínica desse psiquiatra então e ele começou a me fazer umas perguntas sobre o meu histórico médico, sobre por que eu estava lá consultando com ele e tal. Mas num determinado momento ele começou a falar umas coisas assim que parecia que tinham tirado de um livro de autoajuda, alguma coisa assim. E eu fiquei meio contrariado e discordei dele. E inclusive acho que até foi um pouco antiético da parte dele fazer aquele tipo de afirmação. Não vou entrar em detalhes aqui, mas ele ficou bravo, começou a dizer que ele tinha ido num congresso internacional, não sei das quantas, e querer jogar algum tipo de credencial, esfregar na minha cara, alguma coisa assim. Mas ele ficou muito bravo e em determinado momento ele começou a discutir comigo e me expulsou do consultório dele. Esse episódio que eu relatei, e também o fato de algumas pessoas terem me questionado já sobre isso, me deu essa ideia de fazer um vídeo dando algumas dicas de como encontrar um bom psiquiatra. Todas as dicas que eu vou falar aqui hoje, nesse vídeo, servem também no caso de você estar procurando um psicólogo. Essas dicas que eu vou falar aqui, elas se encontram também no Psicosite. Foi de onde eu tirei essas dicas. É um site sobre psiquiatria, sobre psicologia. Eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo. E eu vou discutir um pouquinho, brevemente, sobre cada uma das dicas que esse site dá. Então, a primeira coisa que eu vou falar é como deve ser um bom psiquiatra. Como você identificar um bom profissional. Então, a dica número 1 é ele deve estar interessado no seu problema, na resolução do seu problema. Tem muitos psiquiatras, às vezes, que a gente pode consultar e que ele despacha a gente rapidinho, não ouve a gente direito, não presta atenção no que a gente fala e receita meia dúzia de remédio e manda a gente embora. Então, ele tem que parecer estar interessado mesmo no seu problema. Segunda dica, ele tem que ter um bom conhecimento, tem que estar atualizado. Tem médicos que se formam e param no tempo, nunca mais estudam, nunca mais fazem pós, nunca mais se atualizam, através das publicações científicas da área dele. Talvez seja um pouco difícil para quem não tem conhecimento nenhum da área identificar isso, se o médico tem ou não tem conhecimento da área dele e se ele está atualizado ou não. Mas isso não é nada que um pouquinho de pesquisa não possa ajudar a gente a ter uma certa noção. Se você não tiver nem noção de que problema você precisa resolver, de o que você tem, fica um pouco mais difícil, mas ainda assim você pode, baseado no diagnóstico médico que te der, fazer um pouco de pesquisa na internet ou em algum outro lugar que você tenha disponível e para verificar se faz sentido aquilo que ele está te diagnosticando, até para procurar uma segunda opinião caso você ache que não tem nada a ver, ou para questionar o seu médico também, já que diagnósticos errados acontecem bastante na psiquiatria. A terceira dica, ele deve atender calmamente por pelo menos uma meia hora na primeira consulta. Nas outras consultas não precisa demorar tanto, mas na primeira consulta, que é a primeira vez que ele está falando com você, ele tem que demorar aí pelo menos uma meia hora, conversando, fazendo perguntas. Tem muito psiquiatra por aí que não fala 5, 10 minutos com você, já tá, receita remédio e te manda embora. Então esse é um bom indicativo, ele é um dos melhores indicativos de quando um psiquiatra é bom. Se ele te atende com calma e por tempo suficiente para poder fazer um diagnóstico. Quarta dica seria ele te olhar nos olhos. Pode parecer um pouco óbvio, mas não é. Tem muito médico que nem olha pra gente. Quinta dica é o médico se informar sobre as suas condições clínicas, pessoais,
seu histórico de saúde, a sua situação familiar, sua situação financeira, sua situação afetiva, até a situação religiosa também, se você já usou drogas, se você toma álcool, se você fuma, tudo isso é importante para o médico saber na hora de fazer um diagnóstico, né? Porque são todas coisas que podem influenciar de uma forma ou de outra num determinado diagnóstico que você possa ter. A sexta também é um pouco óbvia, né? Ser gentil e educado, mas apesar de óbvia, como eu relatei no começo do vídeo, nem todos os médicos conseguem fazer essa façanha, né? de ter educação. A sétima seria não atrasar o horário da consulta. É um pouco utópico isso, né? Acho que eu nunca fui atendido por um médico na minha vida no horário. A maioria dos médicos atrasa mesmo, por uma razão ou outra. Mas seria um bom indicativo do respeito, da consideração que o médico tem pelos pacientes, né? De atender no horário que está marcado. E a última dica nesse sentido é ele ser acessível fora do horário de atendimento. Isso também é uma ótima dica para a gente saber se um psiquiatra é um bom médico, porque é muito importante na psiquiatria que você possa acessar o seu médico fora daquele horário da consulta, né? Pode haver uma emergência que talvez em outras áreas, não digo todas, mas em muitas outras áreas da medicina é muito difícil você precisar de um médico a não ser para aquela consulta mesmo, né? Mas na psiquiatria você, sei lá, de repente pode ter um surto, dependendo do transtorno que você tem. Você pode ter um surto ou precisar perguntar alguma coisa meio urgente sobre medicação ou sobre o que fazer numa determinada situação. E o médico tem que estar disponível para resolver esse tipo de problema, né? Claro que também a gente não vai ficar ligando para o médico o tempo inteiro, ou ligar para ele, acordar ele às 3 horas da manhã para fazer uma pergunta idiota. Mas numa situação de urgência ele tem que ter essa disponibilidade, né? Geralmente um bom psiquiatra ele deixa um celular ou um número de telefone para que você possa falar com ele 24 horas, né? Em qualquer horário que a emergência surgir. Isso que eu falei até agora, então, é como a gente identificar um bom psiquiatra. Eu vou falar agora, então, como achar um bom psiquiatra, né? Como achar um psiquiatra assim. A melhor forma de todas para se achar é através de uma indicação de um conhecido, de um parente, de algum amigo, de alguma pessoa que você conheça que já tenha se consultado com um médico e que tenha gostado desse atendimento, né? Que tenha ficado satisfeito, que possa te indicar. Se não for possível através de um amigo, tem outras formas, mas essa seria a principal, né? A melhor forma para você encontrar um bom psiquiatra. A segunda e a terceira dicas são meio equivalentes, assim, em hierarquia, eu diria, né? Que seria através de um outro médico ou através de um psicólogo, né? Médicos geralmente conhecem outros médicos e geralmente eles podem indicar um psiquiatra que seja da confiança deles, né? E psicólogos, geralmente, talvez até mais do que médicos, geralmente têm um bom conhecimento de psiquiatras e de quais são bons e quais não são. Na falta disso, desse tipo de indicação também, aí já partiria para uma forma que já seria um pouco mais complicada, né? Que seria através de um plano de saúde. O plano de saúde, geralmente, ele vai te indicar qualquer pessoa que seja credenciado nesse plano. Então fica um pouco mais nebuloso para achar um profissional bom, mas de repente alguém que trabalhe para o plano de saúde possa saber, conhecer, né, melhor os psiquiatras ou um psiquiatra que seja bom, possa te fazer uma indicação melhor. E por último, se mesmo essa possibilidade não existir, aí já teria que partir para propaganda, talvez um anúncio de jornal, não sei se tem. Páginas amarelas numa lista telefônica, internet. Já é um pouco mais complicado, porque aí é meio que um tiro no escuro, né? Meio que uma roleta russa. Fica um pouco mais complicado de achar um profissional que seja bom, né? Você vai meio na sorte. Por último, eu vou falar algumas coisas que seriam indicativas, especialmente nesse caso, se você estiver indo meio que na sorte, aleatoriamente, né? Algumas coisas seriam indicativas de que um psiquiatra é um bom profissional. A primeira e principal delas é se o consultório está sempre cheio, se é difícil de marcar consulta com ele.
Claro que existe a variação ali de mercado mesmo, de oferta e procura, né? De repente, se só tem um profissional numa cidade pequena, por exemplo, claro que todo mundo vai consultar com ele, e geralmente vai ser difícil mesmo de encontrar horário, mas isso não quer dizer que ele seja bom. Mas numa cidade maior, onde existe uma oferta maior, existam mais profissionais, se um profissional está sempre com o consultório cheio, é muito difícil de marcar com ele, geralmente isso é um bom indicativo de que ele deva ser um bom profissional. A única desvantagem disso é que se é difícil de marcar consulta com ele e às vezes seu problema é de emergência, você precisa consultar logo, aí fica um pouco complicado, né? Um outro indicativo bom seria se ele tem títulos, se ele tem pós-graduação, se ele de repente tem um mestrado, doutorado, se ele é diretor de um hospital, ou, também se ele trabalha numa clínica psiquiátrica, ele vai ter uma experiência que indica que ele provavelmente é um bom profissional. Claro que tudo isso não desmerece um profissional que não tem esses títulos ou que não trabalha numa clínica psiquiátrica ou alguma coisa assim. São indicativos de que ele seja um bom profissional, mas não quer dizer que alguém que não tenha isso seja necessariamente um mau profissional, né? Seja incompetente. E a última coisa, se um psiquiatra ele é badalado assim na mídia, se ele tem um programa na TV, ou se ele é entrevistado constantemente no programa de TV, ou se ele escreve uma coluna num jornal, isso não é indicativo de nada, né? De repente ele pode ser bom em oratória, né? Um bom comunicador, ou um bom escritor, mas isso não quer dizer que ele vai ser um bom profissional como psiquiatra. Não quer dizer que ele seja ruim também, como eu falei. Mas eu não recomendaria utilizar isso como parâmetro para avaliar, né? Mas então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê um like, favorite, se inscreva no canal, compartilhe pelas redes sociais e aguarde que logo tem mais vídeo por aí. Um abraço, falou!